Olá, seja bem-vindo a todos para mais uma leitura do nosso alimento diário. Nós estamos lendo a série E Será Pregado Este Evangelho do Reino. E nós vamos iniciar um novo volume, volume 2, que tem por título Preparados para a Vida Secreta de Cristo. Então nós vamos ler a semana 1, que também tem o título Seguindo a Estrela da Vinda do Senhor. Mas antes de iniciarmos nossa leitura, dê o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal da Igreja de Camaçari, faça a inscrição e ative as notificações para receber a alerta de mais vídeos do nosso alimento diário. Bom, nós vamos ler o dia de segunda-feira, que tem por tema No princípio criou Deus os céus e a terra. E durante a semana nós vamos ver vários pontos que é falado nesse alimento diário, como o pano de fundo da criação de Deus, a rebelião de Lúcifer e a recriação de Deus, a expectativa de Deus de que sua vontade seja feita na igreja, a pregação do evangelho do reino pondo fim ao caos, o verdadeiro conhecimento da palavra que nos leva à prática, a palavra profética como uma candeia que brilha no lugar tenebroso e vai brilhando até que o dia clareie, isto é, até a vinda do Senhor, a estrela da manhã associada ao nosso estado de vigilância e, por fim, essa estrela também com o galardão dos vencedores. Antes de nós começarmos a falar sobre o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, nós precisamos falar sobre um pano de fundo que antecede ou precede este Evangelho. Como vimos em séries anterior do nosso alimento diário, além de falar do reino de Deus, esse evangelho fala de um outro título muito peculiar. Na verdade, somente o Evangelho de Mateus menciona esse título, que é o reino dos céus. Então, nosso encargo ao falar o Evangelho de Mateus não está relacionado a você ler versículo por versículo, fazer um estudo sistemático, mas o nosso foco está sendo o reino dos céus. Por quê? Na verdade, quando falamos do reino dos céus, nós estamos falando com respeito à vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, ela já é feita no céu. O problema é que essa vontade precisa ser feita na terra. Então, quando o Senhor Jesus ele começou seu ministério, ele veio anunciando que está próximo o reino dos céus. Então, sob essa perspectiva, o que nós percebemos que quando Deus criou todas as coisas, tudo estava conectado nele. Nada nesse mundo foi criado sem Deus, né? Ele criou do nada todas as coisas. Ele não usou nenhum tipo de material, ele não usou nada além dele mesmo para poder criar todas as coisas. Por isso que no Novo Testamento nos mostra que tudo foi criado por meio dele e para ele. E se tudo está conectado nele, foi feito por meio dele, um dia também volta para ele, né? Louvado seja o Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1, como nós temos visto, nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Na verdade, aqui, irmãos, é que se inicia o tempo. O reino de Deus é de eternidade a eternidade. Mas quando falar do reino, esse reino inicia com o tempo. Talvez você não entenda muito sobre essa questão da eternidade, porque nós já nascemos no tempo. Mas quando passar esse tempo, Deus vai entrar na eternidade futura. Nós iremos entrar na eternidade futura. Então, esse reino de Deus vai de eternidade a eternidade. E no versículo 2 de Gênesis nós vemos que a terra tornou-se sem forma e vazia. Entre esse versículo 1 e 2 houve um grande espaço de tempo, né? Não sabemos precisar quanto tempo se passou, se foi milhares ou milhões de anos, mas foi nesse espaço de tempo que houve a rebelião de Satanás, onde ele enganou terça parte dos anjos e fez com que eles o acompanhassem na sua rebelião. E também, irmãos, com respeito a Satanás, nós vemos que depois que Satanás rebelou, ele levou todas as coisas, rebeliou e tudo se transformou num caos. Isaías, capítulo 14, Ezequiel 28, nos mostra que quando Deus criou todas as coisas, criou o belo.
mas por causa da rebelião de Satanás, todas as coisas foram levadas ao caos. Então esse versículo 2 poderia ser bem traduzido como: a terra tornou-se sem forma e vazia. E por que Lúcifer caiu nessa situação? Quando ele foi criado belo, formoso, cheio de capacidade e dons, mas no seu coração se encheu de orgulho, achando que poderia ser igual a Deus e fazer todas as coisas. Por isso Deus o arrojou para a terra, né? Fez com que ele fosse jogado na terra. Ele não pode mais estar no monte santo de Deus, né? Ele queria ser pelo menos igual a Deus e Deus não permitiu. Mas mesmo assim, Satanás não devolveu para Deus a autoridade que Deus havia dado com as coisas criadas. Pelo contrário, ele ainda usurpou essa autoridade das coisas criadas que Deus fez para si mesmo. No capítulo 4 de Mateus, quando ele tenta o Senhor, ele apresenta os reinos desse mundo e sua glória. E pede para que, se pelo menos eu o adorasse, ele daria tudo isso. Na verdade, ele não tem nada. Deus criou todas as coisas, então ele usurpou essas coisas e ofereceu a Deus. Lógico que nosso Senhor ele o derrotou citando a palavra de Deus. Então, voltando para o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, nós percebemos aqui que houve um certo julgamento. Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia. Algumas traduções podem traduzir aqui como: a terra tornou-se sem forma e vazia. Porque uma vez que houve a rebelião de Satanás, ele transformou essa terra num caos, né? Se você acha que Deus criaria qualquer coisa já com um caos, Deus criou tudo perfeito, tudo que estava conectado a Ele estava perfeito, mas depois que foi desconectado, tudo caiu num caos, né? Por isso que Isaías 45:18 nos diz: porque assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, nós vemos que tanto caos quanto trevas é consequência da rebelião desse arcanjo e também do julgamento de Deus sobre a rebelião de Lúcifer. E nessa rebelião, irmãos, ele envolveu pelo menos 3 criaturas. Ele mesmo, né, inicialmente, por causa de sua presunção, ele se tornou Satanás, o adversário de Deus, o diabo, o acusador. Também envolveu terça parte dos anjos que o seguiram, aos quais se tornaram os principados e potestades. Nós temos visto que ele fez negócios, né? Ele fez comércio, prometeu cargos ali para esses anjos caídos, aos quais se tornou os príncipes desse mundo tenebroso, as potestades do ar. E também envolveu os seres terrenos da primeira criação, chamadas criaturas pré-adâmicas. E todas elas foram influenciadas por Satanás acompanharem na sua rebelião. Então, Deus julgou com água toda aquela situação e eles perderam seus corpos, tornando-se assim demônios, porque andam sobre a terra, e os anjos caídos se tornaram espíritos malignos. E como nós dissemos, por consequência dessa rebelião, houve uma desconexão de Deus por parte da criação. Então, quando Deus criou todas as coisas, tudo estava criado, então tudo estava conectado nele mesmo. Na verdade, ele é a origem e também é ele que preenche todas as coisas. Então, tudo que se desconectou de Deus foi levado à rebelião. Podemos dizer que ele era o centro e a circunferência de toda a sua criação. Tudo estava voltado para ele. Mas por causa da rebelião de Satanás, houve essa desconexão de Deus. E quando há essa desconexão, acontece muita confusão e desordem. Há caos e trevas, né? Então, o tempo teve início no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. E ela vai terminar, de acordo com o que João fala em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu, nova terra, o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, nós vemos o início do ciclo e também vemos a Nova Jerusalém como o início da eternidade futura. Nos foi mostrado também um gráfico mostrando ali várias circunferências. Em primeiro lugar, mostrando a eternidade passada e a eternidade futura nas extremidades. Nós vemos ali a primeira circunferência falando dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Nós falamos do povo de Israel, que também está dentro do tempo, né? O Deus contando o tempo por meio do seu povo. E a era da igreja. A era da igreja, irmãos, juntamente com a era do reino milenar, essas duas eras compõem o reino dos céus. Hoje, na vida da igreja, nós vivemos a realidade do reino dos céus. Mas um dia o Senhor nos introduzirá na sua manifestação. Então, nós vemos ali desde os patriarcas, falando da nação de Israel, passando pela igreja, e a vontade de Deus é que nós entremos no seu reino milenar. Então, o reino, podemos dizer, o reino dos céus é constituído de duas esferas. É constituído da igreja e do reino milenar. Né? O reino dos céus é onde a vontade de Deus se cumpre e tudo aquilo que ele prometeu e desejou. Então, o Evangelho de Mateus ele relata desde o nascimento de Jesus, que é o rei do reino dos céus, até essa sua segunda vida, até a manifestação do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, que o Senhor, durante essa semana, durante essa mensagem do nosso Evangelho diário, Ele possa nos abençoar, derramando a sua graça, e possamos estar extraindo lições muito importantes para a sua igreja nesses dias, né? Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a sua palavra, o Senhor tem se revelado para nós, mostrando o seu desejo, a sua vontade. Que o seu desejo possa ser feito aqui na terra, como é feita nos céus. Realmente revela para nós o reino dos céus, o reino que satisfaz a Ti e faz a Tua vontade. Abençoa todos que estão desfrutando dessa palavra e nos encoraje a ler toda essa semana ouvindo o Seu falar. Em nome de Jesus, amém.